Graça e a paz, irmãos. É mais uma vez uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente comunicar o reino de Deus nesse lugar. Nós esperamos que Deus nessa noite faça um mover aí na sua casa, aonde você está agora. Queremos pedir que você chame todo mundo agora para a sala, que você chame a sua família, os seus filhos e enfim assim cultue ao Senhor juntamente conosco nessa noite. Eu quero ler um texto antes da gente continuar. Um texto do Evangelho que escreveu João, capítulo de número 11. Eu vou ler só 2 versículos, versos 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu sei que você conhece esse texto de João. Eu sei que você percebe um momento de aflição, de dúvida nessa hora. Mas eu queria te impulsionar nessa hora ao crer, ao acreditar, ao confiar no Senhor. Talvez você já esteja dentro da sua casa há alguns dias. Talvez a sua mente tenha sido bombardeada com muitas informações negativas. Mas eu quero vos dizer uma coisa nessa noite. Assim diz o Senhor para você: tire essa pedra aí que está ali machucando, essa pedra que está ali dia após dia, irmãos, fazendo você desistir, fazendo você não acreditar que dias melhores virão. O nosso Redentor, Ele vive, e nessa noite Ele quer falar contigo mais uma vez. Quero convidar você para orar. Quero convidar você para nessa noite crer, se entregar, se derramar na presença dEle, no nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua graça. Meu Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Queremos Te dizer, Senhor, que independente dos dias que estamos em casa, nós estamos a cultuar ao Teu nome e a nossa esperança está guardada em Ti. É daí que vai vir o nosso socorro, é do Senhor, Pai. Nós cremos assim nessa noite. Por isso, Pai, nós queremos Te pedir permissão para fazer uso do Teu nome, para engrandecer o Teu nome nessa noite. Pai amado, para que assim, Deus, o Senhor se alegre dos altos céus e nos abençoe. Fica conosco nessa noite, Espírito Santo. Nos abençoa nesse lugar, pois é assim que nós Te oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos adorar o Senhor nessa noite, bendizê-lo, exaltá-lo, e nós convidamos você para fazer parte desse momento de adoração. Eu estou com o Ministério Moriá aqui nessa noite, e o Ministério Moriá vai nos conduzir nesse momento de louvor, no nome de Jesus. Você tem a oportunidade aí na sua casa de participar junto conosco e dar o seu melhor ao Senhor nessa hora. Não esqueça, Deus, Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Ministério Moriá, saúde da igreja com a paz do Senhor. Que você aí de casa possa sentir a presença de Deus através dos louvores, através da pregação. E eu quero te dizer, irmãos, que o melhor está por vir. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me deixa por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, comece a obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu
Glória a Jesus. Nós queremos dar continuidade nessa noite na ministração da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Depois que nós adoramos a Deus com os louvores, nós queremos nessa noite descobrir o que Deus tem para a nossa vida através da palavra de Deus. Amém? Quero convidar o pastor Reginaldo, ele está conosco aqui hoje. E é ele quem vai nos ministrar o sermão dessa noite. Aleluia. Para quem não conhece, pastor Reginaldo é pastor da Igreja de Cristo ali no Metropolitano, está fazendo uma obra ali naquele lugar juntamente com a sua família, e veio aqui nessa noite nos abençoar com a palavra de Deus, ser usado por Deus. E nós queremos fazer uma oração nessa hora, para que assim então Deus o use como Ele quer nesse lugar. Vamos orar. Queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, em que o Senhor nos traz, ó Pai, a esse lugar para descobrirmos a Tua vontade através das Tuas Escrituras. Toma o Teu Filho nas Tuas mãos, Pai amado, faz dele instrumento e abençoa o Teu povo mais uma vez. Pois é assim que te oramos, Pai, te pedindo nessa noite, aviva a sua memória para tudo aquilo que há de ser dito nessa noite aqui nesse lugar. No nome de Jesus, pois é assim que te oramos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Desde já eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de poder estar aqui, contribuindo também com o reino de Deus, sabendo que o nosso Deus, Ele sempre estará no controle de tudo. É bem verdade que os dias são maus, é bem verdade que muitas coisas andam acontecendo, mas a maior verdade que precisamos ter no nosso coração é que o nosso Deus é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos dá vitória. É o nosso Deus que tem o controle não só sobre as nossas vidas, mas o controle sobre tudo e sobre todos. Amém? Nesta noite eu queria dividir com você, compartilhar uma palavra que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 6. Fico feliz em saber que a igreja do Senhor, independente da circunstância, independente dos acontecimentos, ela tem mostrado que é a igreja do Senhor. Porque o tempo, o local aonde nos reunimos é importante. Com certeza, não temos dúvida sobre isso. Mas o mais importante é nos portarmos como igreja em qualquer lugar que a gente possa estar, sabendo que nós somos a igreja que será arrebatada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Livro, ou melhor, carta aos Hebreus, capítulo 6. Eu quero me deter no verso 13 até o 20. Hebreus, capítulo 6, do verso 13 ao 20. Diz assim a santa palavra de Deus: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. O livro de Hebreus, nós não conhecemos o autor, mas nós sabemos que ele foi escrito com o propósito de alimentar o povo, com o propósito de fazer com que o povo não apostatasse da sua fé, porque naquela época havia uma grande perseguição, e muitos estavam abandonando a sua fé em Cristo Jesus, estavam voltando às suas práticas judaicas. E aí o escritor aos Hebreus, do livro de Hebreus, ele vem mostrar que a superioridade de Cristo, ela é infalível, e que nós, que os irmãos, que aqueles que uma vez aceitaram o Evangelho de Jesus, eles precisam continuar, eles precisam permanecer, eles precisam enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que o nosso Senhor Jesus estará sempre com eles. A gente percebe aqui no capítulo 6 da epístola, ou da carta aos Hebreus, que o escritor ele traz parcelas ou porções dentro desse capítulo. Do verso 1 ao verso 3, ele vai falar no progresso da fé. Ele vai estimular o povo a crescer, a se manter firme. Do verso 4 ao verso 8, ele vai falar dos perigos espirituais. E ele vai ali exortar o povo, para que o povo se mantenha firme em Cristo. Do verso 9 ao verso 12, ele vai falar que o servir a Cristo é algo que nunca estará esquecido diante de Deus. E na porção que eu escolhi nesta noite, pela direção do Espírito Santo, para tratar com a igreja, para tratar com você que nos escuta esta noite, vai falar da imutabilidade da promessa. E aqui a gente olha para esse texto e a gente aprende muito. A gente percebe que a promessa na qual nos foi feita, ela é imutável, ela é segura, ela é garantida por aquele que fez a promessa. No verso 13, o autor vai dizer e vai usar um texto do Antigo Testamento. E ele vai dizer que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não encontrou ninguém superior para que jurasse. Então, ele jurou por si próprio. E aí a gente aprende de antemão que Deus ele mostra a sua superioridade. Deus ele mostra que ele está acima de tudo e de todos. Quando a gente olha para o verso 16, os homens, eles costumam jurar por algo que seja tido como garantia. Nós ouvimos muitas vezes pessoas jurarem, e jurarem por Deus, jurarem pela honra de um filho, de uma filha, jurar por tantas coisas, e ainda assim esse juramento é passível de ser quebrado. Mas o juramento que Deus faz a Abraão é um juramento que se cumpriu, e através de Abraão, hoje, a igreja também é abençoada. Através de Abraão, porque a promessa foi: te abençoarei, te multiplicarei, e todas as famílias serão benditas, serão abençoadas. E essa promessa nos alcança, porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus no qual nós servimos hoje. É o mesmo Deus que fez a promessa e que cumpriu. É o mesmo Deus que enviou o seu Filho amado para nos redimir de toda culpa e para nos garantir a vida eterna. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos dá a alegria, o contentamento. É esse Deus que nos dá a certeza que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E isso ninguém pode mudar, isso ninguém pode impedir. Ele faz a promessa assim no verso 14.
E ele vai dizer que ele abençoaria a vida de Abraão, multiplicaria a sua descendência. Verso 15, a gente percebe que Abraão ele precisou esperar. Porque para que se cumpra uma promessa na minha e na tua vida, é necessário um tempo. Tem pessoas que não conseguem esperar o tempo de Deus para a sua vida. E por não conseguirem esperar o tempo de Deus, elas saem do propósito, elas saem da missão, elas deixam de receber aquilo que Deus tem para a vida dela. Há um tempo na promessa. Sabe, talvez hoje você está aí em casa assistindo essa mensagem, se alegrando juntamente conosco, e talvez preocupado com tantas coisas, talvez inquieto, talvez com a mente a mil, pensando em tantas coisas. E muitas das vezes o inimigo ele traz pensamentos negativos. Muitas das vezes pensamentos negativos vêm à nossa mente. Será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será que verdadeiramente nós vamos passar por essa situação ileso? Eu quero dizer para você que aquele que te prometeu é fiel. Eu quero dizer para você que pode acontecer o que acontecer, mas como diz Jó no seu livro 42, verso 2, as promessas ou os planos de Deus não podem ser frustrados. Aconteça o que acontecer, a promessa que está liberada sobre a igreja, ela vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. Agora eu preciso entender que é necessário que eu espere um certo tempo. É necessário que aconteçam certas coisas. E os acontecimentos, muitas vezes imprevisíveis, eles não vêm para cessar a promessa. Eles não vêm para simplesmente acabar com tudo, não. Muitas das vezes ele vem para provar a nossa fé, para mostrar se verdadeiramente nós estamos ancorados em Jesus Cristo, para mostrar se verdadeiramente a gente não só acredita nas promessas, mas a gente se firma nelas. O escritor ele vai dizer que os homens eles juram, mas ainda assim os seus juramentos eles são passíveis de serem quebrados. Mas interessante que o juramento dos homens, eles colocam fim em toda contenda, porque é necessário que haja a liberação de uma palavra e que essa palavra ela tenha credibilidade. E os homens muitas vezes conseguem liberar palavras que até trazem uma certa credibilidade. Mas eu quero dizer que não se compara a palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus é imutável. A palavra do nosso Deus verdadeiramente, sabe, não deixa dúvida, não coloca dúvida. Pelo contrário, quando nós estamos cheios da presença de Deus, a gente passa por tantas coisas, e muitas das vezes a gente vai conseguir se dar conta de tantas coisas que aconteceram depois que nós já estamos cantando o hino da vitória. O escritor ele quer falar àquele povo que vivia sob perseguição, que estavam abandonando a sua fé por conta de tantos acontecimentos, mas ele quer trazer a garantia, e essa garantia ela se estende até a nós. Essa garantia de que tudo vai passar, ela é verdadeira. Sabe, o texto vai dizer que aconteça o que acontecer, ninguém pode mudar a promessa de Deus. Aconteça o que acontecer, a promessa de Deus vai continuar
fidedigna à nossa vida. Deus, no verso 17, quando Ele quer mostrar aos seus herdeiros que as suas promessas são imutáveis, Ele se coloca Ele mesmo como juramento. O texto diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa imutabilidade do seu propósito, se interpôs, ou seja, se colocou. Ele se colocou como a garantia. Ele se colocou como dando credibilidade de que iria acontecer, de que a sua promessa ela é verdadeira. No verso 18, ele continua dizendo: mediante duas coisas que são imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quando a gente olha para o verso 13, a gente consegue identificar essas duas coisas, que é a promessa e o juramento de Deus. Deus, Ele faz essa promessa, Ele faz esse juramento. E como o escritor está dizendo aqui no verso 18, é impossível que Deus minta, é impossível que Deus volte atrás. Quando a gente olha no livro de Números, capítulo 23, no verso 19, o texto diz que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. A garantia que o escritor dá acerca da palavra de Deus é que o nosso Deus, Ele não mente. É que o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele continua dizendo: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. A promessa já foi liberada sobre nós. Precisamos ter fôlego, sim. Quando ele diz forte alento, ele está falando de fôlego, porque nós já corremos para o refúgio que é Cristo. Nós já chegamos até Ele, mas nós precisamos de fôlego para continuar a caminhar, porque os acontecimentos dos últimos tempos têm tentado parar o povo de Deus, tem tentado impedir que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Os acontecimentos dos últimos tempos têm feito muitas pessoas desistirem da sua caminhada. Pessoas têm esfriado, pessoas têm desanimado. Mas o escritor aos Hebreus, ele quer encorajar você nesta noite a continuar firme, a prosseguir, sabendo que aquele que te fez a promessa, Ele é fiel e verdadeiro, sabendo que aquele que te fez a promessa, Ele jamais falhará para contigo. Tem lutas? Com certeza. Quem não passa por lutas? Quem não tem dificuldade? Talvez a nossa maior dificuldade é ter chegado até Cristo. Talvez a nossa maior dificuldade, sabe, é ter se aproximado dEle. Por quê? Porque o sistema, o mundo, ele é sedutor, ele é atraente, ele oferece coisas que aparentemente são boas, e muitos são aqueles que precisam lutar com todas as suas forças para se libertar das coisas do mundo. Mas graças a Deus, eu e você, nós já chegamos até Cristo. Nós já estamos, sabe, com esse Senhor que olhou para mim, que olhou para você, e que acreditou em mim e acreditou em você, que tem fortalecido as nossas vidas, que tem nos amparado nos momentos difíceis. Muitas vezes achamos que estamos só,
Muitas vezes achamos que não tem ninguém por nós. Mas eu quero dizer que ainda que venha nos faltar um amparo terreno, Deus providenciará o amparo celestial para nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, um versículo que descreve toda a fé, ainda dentro dessa epístola, é o versículo 1 do capítulo 11, que vai dizer que fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção de fatos que ainda não se vê. O escritor, algumas vezes, ele vai dizer que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. O que estamos vivenciando nos últimos dias não pode ser capaz de abalar a nossa estrutura espiritual. Não pode ser capaz de nos fazer retroceder. Pelo contrário, precisamos avançar, precisamos continuar, precisamos, sabe, prosseguir. Por quê? Porque a promessa, ela continua firme, ela continua de pé para nossas vidas. O escritor, ele vai falar no verso 19 acerca da âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. E aqui a gente percebe que, se a gente for ilustrar, um navio ele pode ter o tamanho que tiver, mas quando ele quer ficar firme em um determinado local, quando ele quer ancorar, ele libera a âncora, e ali ele está seguro, e ali ele não vai para lugar nenhum. Sabe, eu quero dizer para você que se a minha âncora, se a sua âncora for Cristo, pode vir o que vier, não vai conseguir derrubar a nossa fé. Pode acontecer o que acontecer, nós vamos continuar firme com Ele, porque Ele é a nossa sustentabilidade. É Ele que nos proporciona estar de pé, é Ele que nos faz vencer as lutas, é Ele que tem chegado até nós e tem dito para mim e para você: ei, filho, filha, você sempre será mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é comigo, não é com o sistema, não é com os governantes, não é com os médicos, é comigo que você pode todas as coisas, porque sou eu que realizo, sou eu que faço. Aquele povo, eles estavam desistindo. E eu acho tão interessante a carta aos Hebreus, que a gente pode, sabe, trazer para os nossos dias e fazer uma comparação com os nossos dias, talvez de maneira diferente. Talvez a perseguição hoje não seja uma perseguição de morte, aonde pessoas querem tirar as suas vidas. Talvez possa ser diferente, mas de uma certa forma há uma perseguição ao povo de Deus. De uma certa forma há sempre algo querendo fazer você parar, querendo fazer você desistir. E como é que a gente consegue vencer isso? Como é que a gente consegue suportar todas essas coisas? Porque é bem verdade que tem momentos que a gente para, olha, e a gente não sabe o que fazer. Muitos pensam até em desistir, porque muitas vezes a perseguição, às vezes é no trabalho, às vezes é na rua que você mora,
Às vezes é dentro da sua casa. E você muitas vezes não sabe o que fazer, como agir. Mas é nesse momento que você precisa ter por âncora Jesus Cristo, para que você possa continuar firme, para que você possa, sabe, se manter de pé diante dos acontecimentos, de pé diante das lutas, de pé diante das dificuldades, mas prostrado diante de Jesus. Porque de joelho nós vencemos as lutas. A nossa guerra, a nossa luta, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, não é contra carne e sangue, não. E muitas das vezes nós pecamos porque nós não conseguimos fazer essa separação. Nós não conseguimos entender o mundo espiritual. E muitas das vezes nós perdemos no terreno. É porque primeiro nós temos perdido no espiritual. Costumamos ouvir a frase que diz: quase que eu entrei na carne com fulano de tal. Quase que eu perdi as estribeiras com fulano. Mas sabe quando é que isso acontece? Quando eu saio do espiritual. Aí só me resta a carne. E é na carne que nós somos derrotados. É na carne que nós somos atingidos. Porque nós não fomos chamados para lutar na carne. Nós fomos chamados para lutar espiritualmente. A guerra é espiritual. Sabe, não é o carão, não é a briga que vai transformar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Não é aquela pressão dia após dia, não. O que pode transformar eles é a tua fé em Deus. É você usando as armas espirituais. É você orando, é você pedindo, é você clamando a Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível a mim, a você, é possível a Deus. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos viver melhor. Conseguimos viver melhor. No Evangelho de João, um texto, acho que capítulo 12, não recordo bem, vai dizer que uma semente caindo no chão, se ela não morrer, ela fica só. Interessante que no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, verso 25, se não me falha a memória também, vai dizer que vem dias, e já chegou esses dias, onde os mortos ouvirão a voz de Deus e viverão. Pastor Carlos leu o texto também em João 11, aonde Jesus ele manda tirar a pedra, aonde Marta questiona e diz que já cheira mal porque já é de 4 dias. E aquelas pessoas todas ali em volta ouvem Jesus dizer: Lázaro, sai para fora. Mas elas escutam e não entendem. Por quê? Porque elas estavam vivas para o mundo, mas Lázaro estava morto para o mundo. E quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, ele veio. E a gente aprende que enquanto nós estivermos vivos para este mundo, não conseguiremos ouvir a voz de Deus espiritualmente. Esse texto, ele vai falar que as promessas de Deus, elas não podem ser mudadas, elas não podem ser impedidas. Mas ele vai dizer que nós precisamos sim estar seguros e firmes
na âncora, que é Jesus. Porque Jesus, ele foi o precursor, que entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. Jesus, ele foi morto, crucificado. E a palavra vai dizer que quando ele foi morto, que quando ele ressuscitou, o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque o nosso precursor, que é Jesus Cristo, ele abriu a porta para que nós pudéssemos entrar. Antigamente as pessoas precisavam de sacrifício. As pessoas precisavam trazer algo para o sacerdote, para que assim eles pudessem ser perdoados dos seus pecados ou encobertos. Hoje nós não precisamos mais de ovelha, não precisamos mais de nenhum tipo de animal para sacrificar e assim ter o perdão de Deus, não. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Ei, Deus quer um sacrifício hoje, mas é de vida, é de comprometimento, é de fidelidade, é de aliança. É não viver mais conforme vivíamos antes, é viver para Ele agora, é dedicar a sua vida a Ele, não esquecendo de onde Ele nos tirou, mas sabendo que da mesma forma que Ele nos tirou de um lamaçal, Ele é poderoso para tirar qualquer um da nossa família, qualquer um daqueles que nós temos apresentado a Ele em oração. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é eficaz. A palavra de Deus, ela pode ser loucura para muitos que não entendem, mas para nós é poder de Deus, porque nós compreendemos, porque nós temos vivenciado coisas extraordinárias na presença de Deus. Se nós pararmos para fazer uma análise da nossa vida, quem nós éramos e quem nós somos hoje, o que as pessoas diziam de nós antes e o que as pessoas dizem de nós hoje. Talvez a palavra mais adequada é dizer que nós somos ex do mundo, ex mentirosos, mas somos ex, não somos mais, porque agora nós somos novas criaturas, nascida em Cristo Jesus, lavada e remida pelo seu sangue, e hoje nós queremos viver em novidade de vida, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que ainda que possa vir muitas coisas ruins, Ele sempre vai estar do nosso lado, Ele sempre vai nos garantir a promessa feita um dia a todos nós. Nós podemos até ter muitos motivos para parar, para desistir, para ficar no meio do caminho. Podemos ter muitos motivos, mas nós temos um motivo superior a todos os outros motivos. Nós temos Jesus Cristo, que morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos libertar, para fazer com que a gente jamais pare, mas prossiga. O mundo vive sem esperança, o mundo vive, sem saber o que fazer, e muitos não têm mais esperança em nada.
E talvez pergunte para nós: e vocês têm esperança em quê? Vocês se ajuntam, vocês cantam, vocês louvam, vocês ouçam a palavra, mas o que muda isso? Porque vocês estão no mesmo contexto que nós. Vocês passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. O mundo pode até dizer isso, pode até querer roubar de nós a esperança que nós temos. Ah, porque o Jesus de vocês foi morto. É verdade, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive para sempre. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é debitada nele, é creditada nele. Por isso, igreja do Senhor, que você possa olhar para a sua vida, que você possa olhar para a palavra de Deus, que você possa se deixar ser alimentado por ela, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, é a palavra que vivifica, é a palavra que nos leva para estar perto do Pai, é a palavra que nos garante a promessa na qual Deus fez a cada um de nós. Olhe para os acontecimentos, porque é inevitável. Precisamos olhar, mas precisamos olhar com um olhar diferente. Precisamos olhar sabendo que não é o fim, não, mas sabendo que está próximo a vinda do nosso Redentor, do nosso Salvador. Por isso, igreja do Senhor, a palavra para você nesta noite: fique firme nas promessas, porque a promessa que lhe foi feita, ninguém pode mudar, ninguém pode interromper, ninguém pode anular. Ela vai se cumprir, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. E se ele é fiel, sabe, nós estamos garantidos, porque nós vivemos pela palavra de Deus, nós somos direcionados pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Por isso continue, por isso não deixe que nada venha roubar a sua esperança, por isso não deixe que nada venha roubar as promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Eu não sei o que você está passando no momento, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua guerra, mas eu sei que existe um Deus no céu e na terra, que Ele tem olhado para você, que Ele tem contemplado o teu sofrimento, e Ele diz para você nesta noite: ei, a minha promessa continua de pé na tua vida, ei, ninguém pode impedir, ninguém pode interromper, vai se cumprir, porque foi eu que prometi. E quando Ele promete, descansa, descansa, por mais que seja impossível aos olhos humanos, o nosso Deus desconhece o impossível. Amém? Nessa noite eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, porque mesmo distante, nós estamos juntos, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Carlos, missionária Ana, toda a sua família, Samuel, Calel, pela igreja do Senhor, pelas pessoas que verdadeiramente têm escolhido estar na presença de Deus, se doando para que a obra de Deus, para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Que Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Reflita com a sua família em casa. Eu sei que Deus tem coisas grandes para nós nesses dias, e você precisa acreditar na promessa que Ele te fez. Tá bom? Nós vamos nessa hora ministrar a bênção sobre a sua vida, mas eu quero redobrar isso sobre você. Acredite no que Deus já falou no seu coração.
Acredite nisso e viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.